E aí eu vou desenvolver, vou perguntando, se tiverem alguma dúvida no desenvolvimento, vocês podem estar me questionando, tá? Ou por meio do bate-papo, ou até mesmo aí pelo microfone de vocês. A avaliação vai estar bem simples, apenas para a gente verificar o que foi aprendido durante o bimestre. Eu sei que a forma que a gente está trabalhando para vocês é algo novo, para a gente, para todos os professores também é algo bem diferente. A gente está aprendendo também, tá? Trocando informações, trocando ideias. Alguns pais têm sugerido algumas coisas para a gente, os próprios alunos, e a gente está tentando ver o que é o melhor para todo mundo. Eu acho... A Victoria falou que não está escutando. A Victoria não está escutando? Será que não está desativado o áudio dela? Eu comecei a escutar agora. Ah, tá Era falta de escutando. fone. Ah, estava desativada então, né? Então, gente, eu vou tentar cobrar o mínimo possível de vocês. Eu sei que é bem diferente estar estudando aqui com EAD do que com o professor em sala de aula. Às vezes geram as dúvidas, vocês não conseguem entender de forma mais fácil, só lendo ou vendo vídeos. Mas não vou prejudicar vocês, não vou prejudicar ninguém, principalmente quem está fazendo tudo, quem está participando, quem está questionando. Sempre que possível, eu estou tentando ajudar vocês. Às vezes não consigo, às vezes eu consigo de uma maneira bem simples também. Eu acho que na imagem está um pouquinho ruim para vocês lerem os enunciados. Então eu vou ler o enunciado com vocês. Esses exercícios que estão aqui já foram colocados para vocês no domingo ou no sábado à noite, eu não me lembro, que eu coloquei para vocês lá na aula. Então pedi para vocês imprimirem, quem conseguisse resolver podia estar resolvendo. Mas agora a gente vai lendo aqui, eu vou montando no passo a passo, qualquer dúvida vocês podem me interromper, como se fosse uma aula normal, beleza? Então aqui, ó, nosso primeiro tópico, operações com radicais. Isso foi abordado na nossa prova mensal também. Então, o que eu posso, o que eu não posso fazer nas operações com os racionais? Eu posso somar somente quando eu possuo raízes iguais, soma e subtração. Multiplicar e dividir, eu posso dividir qualquer raiz e multiplicar qualquer raiz, desde que a divisão seja exata. Tá? É isso que eu preciso lembrar. E os índices das raízes precisam ser o mesmo. Então, raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica, e assim por diante. Os produtos notáveis. Os produtos notáveis é o que a gente aprendeu ano passado. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença. Eu coloquei um exercício de cada aqui também para a gente estar resolvendo. Racionalização. Racionalização é o processo de retirar a raiz do denominador. Então, sempre que eu tiver uma resposta cuja raiz tenha, a fração tem uma raiz no denominador, eu preciso retirar ela. Retiro usando o processo de racionalização. Eu tenho o processo simples, com uma única raiz, e também tenho o processo quando tem soma ou subtração no denominador. Teorema de Pitágoras, que é a aplicação aí em um triângulo retângulo, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que a gente trabalha com uma equaçãozinha básica, e eu tenho raiz no final, apenas. E o último tema aqui, que eu acho que é um pouquinho o tema mais complexo, principalmente por vocês terem visto ele somente à distância, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Mas quando a gente tem as fórmulas em mãos, ele se transforma em algo simples. É só pesquisar, é só olhar, analisar e ir eliminando as fórmulas que eu não consigo utilizar, que a gente vai conseguir resolver de maneira bem prática. Então vamos lá, ó. Iniciando aqui o primeiro exercício nosso. Simplificando a expressão raiz de 192 menos 2 vezes o raiz de 48 mais 4 vezes o raiz de 7 mais a raiz de 243, temos
Então, aqui a gente tem uma soma, uma subtração, a gente tem uma expressãozinha numérica envolvendo as raízes. Essas raízes não são exatas. Então, eu vou entrar na questão da simplificação. Então, eu vou precisar fatorar, simplificar todas as raízes e depois verificar o que eu posso somar, o que eu posso subtrair, o que eu posso estar fazendo. Então, 192. Vou pegar lá o 192 e vou fatorar ele, como se eu estivesse fazendo o MMC. Então, eu vou dividir por 2. 192 dividido por 2 é metade de 192, 96. Certo? Divide por 2 de novo, 48 por 2, 24. Olha, estão ouvindo. 12 por 2, 3, por 2, 3, 3, 1. Certo? Como é uma raiz quadrada, eu vou agrupar tudo de 2 em 2. Vou fazer grupinhos aqui de 2 termos cada. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 8 raiz de 3. Esse é o nosso 192. Menos 2 vezes a raiz de 48. Vou fatorar. 48 ele já está aqui, ó. 48 ele já está fatorado aqui. Que vai ser 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Eu tenho esse 2 aqui fora. Tá? Então, 48 é 4 raiz de 3. Só que 4 ele tem que multiplicar esse 2 que já estava aqui fora. Tá? 8 raiz de 3. Vou fatorar aqui o 27. É o nosso próximo termo. 27 por 3 dá 9. Por 3, 3 por 3. 1. Forma um parzinho aqui. Sobra o 3. Vai ficar menos 2 vezes o 3 raiz de 3. 6 raiz de 3. Desculpa, aqui é 4, né? 4 vezes 3, 12. Aqui é 12. Certo? Nós tínhamos um 4 aqui. 4 vezes 3, 12 raiz de 3. E aqui eu vou fatorar o nosso 243. 243 vai dar 3, que vai dar 81. 3 dá 27. 3 dá 9, 3 dá 3, 3, 1. Então, forma um par aqui, 3 vezes 3, mais 9 raiz de 3. 8 raiz de 3 com 8 raiz de 3 negativo, um anula o outro. Sobra aqui para mim 12 raiz de 3, menos 12 raiz de 3, mais 9 raiz de 3. Devo 12, tenho 9, vai ficar menos 3 raiz de 3. Resposta, simplificação da nossa expressãozinha aqui. Ok? Alguma dúvida? Posso seguir para o próximo? Ô, professor, Oi. tem alguém na ligação que não para de fazer barulho com o fone e tá atrapalhando muito para escutar. Pessoal, preciso ou que vocês silenciem os microfones de vocês e só habilitem o áudio na hora de falar, ou maneirem com o barulho aí, então. Senão tá atrapalhando os demais. Acho que é mais fácil. Todo mundo desativa o som aí. Precisando falar, vocês ativam o som novamente. Beleza? Uhum. Então vamos lá. Continuando aqui. Esse exercício tranquilo, nenhuma dúvida? Vamos lá. O Não. exercício 2 é para a gente resolver produtos notáveis. Então, aqui eu tenho o quadrado da soma, aqui eu tenho o quadrado da diferença, e aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, vamos lá. Quadrado da soma. Quando eu tenho duas raízes ou dois termos somando elevado ao quadrado, nós temos a formulinha que é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu vou aplicar isso na fórmula. Primeiro termo
ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Raiz quadrada elevada ao quadrado, potência elimina a raiz. Então, aqui eu tenho 3 mais. Raiz multiplica raiz. Então, multiplicação eu posso executar entre quaisquer raízes. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, mais 2. Aqui é um número em termo independente. Eu vou juntar os dois. Então, eu vou ter como resultado final 5 mais 2 raiz de 6. Essa raiz não tem simplificação e ela não possui raiz quadrada exata. Então, eu não faço nada. Se fosse uma raiz exata, eu iria calcular. Se fosse uma raiz que eu tivesse simplificação, por exemplo, raiz de 8, raiz de 12, raiz de 18, eu teria que estar simplificando. Ok? Aqui, a fórmula é basicamente a mesma. Só que em vez de fazer mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou fazer menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ficaria raiz de 7 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, certo? Menos 2 vezes o raiz de 7 vezes o raiz de 5, mais o quadrado do segundo termo. Novamente, todas as raízes elevadas ao quadrado se anulam. As raízes aqui eu multiplico, então fica 7 menos 2 raiz de 35 mais 5. 7 e o 5, 12 menos 2 raiz de 35. Raiz de 35 não é uma raiz exata, não possui simplificação. Então, paro aqui também o meu exercício. Deixa eu só separar aqui as respostas. Ok? Seguindo, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Tá? Como que eu resolvo o produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Corto, corto. Então, vai ficar 15 menos 8, que é 7. Ok? Pessoal, existe outro método, outra forma de realizar isso? Sim, eu posso estar resolvendo isso tudo que foi feito aqui pelas distributivas, tá? Eu poderia ter aberto essa multiplicação aqui em raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Resultado final sempre seria o mesmo, tá? Então, vocês têm a opção de escolher. Ou faz pela regra prática, se lembrar, bacana, que é bem mais rápido. Se não lembrou, faz o passo a passo, junta os termos iguais, faz com calma, vocês vão chegar no mesmo resultado. Pessoal, alguma dúvida aqui? Posso seguir? Então, vamos lá. Nosso próximo item, a gente vai falar sobre racionalização. Racionalização é o processo de retirada da raiz do denominador. Então, aqui eu tenho 2 sobre raiz de 14. É uma raiz simples. Eu só tenho ela no denominador, mais nada. O que eu vou fazer? Para eliminar essa raiz, é só eu multiplicar ela por ela mesmo. Então, vai ficar raiz de 14 vezes raiz de 14. E aqui em cima, 2 vezes o raiz de 14. Tudo que eu faço embaixo, eu preciso fazer exatamente igual em cima. Tá? Porque quando eu repito uma fração com numerador e denominador igual, eu tenho uma multiplicação por 1. Então, eu não altero o sentido, não altero o resultado da minha fração. Então, 2 vezes o raiz de 14, 2 raiz de 14. Raiz de 14 vezes raiz de 14, uma raiz vezes ela mesmo, vai dar ela. Por que que eu posso fazer isso? Se eu pegasse aqui raiz de 2 vezes raiz de 2,
daria a raiz do 4. A raiz do 4 é o próprio 2, porque eu já multipliquei ele por ele mesmo. Então não tem a necessidade da gente estar fazendo a multiplicação e depois extraindo a raiz. Quando eu tenho duas raízes iguais se multiplicando, só coloco o valor dela na resposta que a gente já tem o objetivo atingido. Eu tenho aqui 2 e 14. Ambos os valores são divisíveis por 2. Então, eu tenho que simplificar. Não esqueçam, simplificação é parte crucial do nosso desenvolvimento, da nossa resposta. Então, vai ficar raiz de 14 dividido por 7. 14 divide por 7. Porém, como eu tenho raiz e número inteiro, eu não posso efetuar a divisão. Tá? Eu só posso dividir raiz por raiz, número inteiro por número inteiro. Então, eu paro aqui a minha resposta. Preciso verificar. 14 tem fatoração? Não, nesse caso não tem, mas sempre verifiquem. Pode ser que dê resultado que vocês precisam fatorar antes de confirmar o resultado. Ok? Aqui eu tenho uma soma ou subtração no meu denominador. Aí o processo ele já fica um pouquinho maior. Sempre que eu tiver soma, eu vou repetir exatamente os mesmos valores. Então, ó, eu tenho raiz de 5 mais 2 vezes. Eu vou copiar os mesmos números, o raiz de 5 e o 2. Só que em vez de colocar mais, eu vou usar o sinal oposto. Tá? Então, eu repito os valores que eu tenho no denominador, tanto a raiz quanto a parte que esteja sem raiz. Ambos podem ser raiz, tá? Pode acontecer isso. O processo é exatamente o mesmo. E eu só vou mudar o sinal. Se é mais, eu uso menos. Se for menos, eu vou usar mais. Beleza? Aqui eu tenho uma distributiva para fazer, que vai ficar 3 raiz de 5 menos 6, dividido por... Aqui embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença, que eu vou usar o que foi feito aqui. Como que é isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 3 raiz de 5 menos 6. 5 menos 4, 1. 1 eu não preciso colocar no denominador. Então, isso daqui é a nossa resposta. Tranquilo, galera? Produtos notáveis, racionalização, de boa. Uhum. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para falar? Então, seguimos. Na nossa próxima página aqui, eu coloquei 2 probleminhas envolvendo Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, a primeira coisa, eu preciso encontrar o nosso triângulo retângulo, tá? Às vezes ele vai ser muito óbvio, às vezes não. Então eu preciso interpretar, eu preciso montar. Se a gente analisar o nosso primeiro exercício aqui, eu não tenho a figura. Então nós vamos ter que montar. Então no ato de montar eu vou ter que interpretar de maneira correta, eu vou ter que colocar as medidas exatamente no lugar que ela é citada. Por quê? Se eu inverter os valores dos catetos, até aí tudo bem. Não vai dar diferença. Só que se eu inverter os valores de um cateto com a hipotenusa, aí meu exercício vai ficar errado. Tá? Por mais que eu desenvolva de maneira correta, que eu faça o exercício, o procedimento todo certinho, se eu inverter a posição da hipotenusa com um cateto, infelizmente vai dar errado. Então eu vou ler aqui o exercício. Ó. Do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade à torre. Então nós temos ali uma torre, linda, maravilhosa, meus desenhos perfeitos. Tá? Aí do topo desta torre, saem 3 cabos de aço que ligam o topo à superfície por meio
de ganchos. Então, eu vou ter um para cá, vou ter o outro aqui, vou ter o outro ligando aqui. Na verdade, o que eu preciso? Eu preciso de um. Um cabo de aço, a altura e a distância aqui formam o nosso triângulo retângulo. Ó. A altura da torre, o cabo de aço e essa distância. Aqui já forma o nosso triângulo retângulo. Esse três cabos aqui, ele vai ser essencial para a gente, mas para a gente finalizar o exercício. Tá? Como eu falei, primeira coisa é identificar o triângulo retângulo. Tá? É o que eu vou precisar inicialmente. Depois eu volto para pegar o resto das informações. Então, ó, sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros, certo? E que a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros, determine a medida da sua altura. Então, o cabo mede 30 metros. Isso daqui é o cabo. Ok? A distância dos ganchos até a base, então o ganchinho está aqui, a distância até a base é de 15 metros. E aí ele quer que vocês determinem a altura da torre, certo? Então, onde que está o nosso ângulo reto? Primeira coisa, identificar ele. Onde que está o nosso ângulo reto? Está aqui, ó, quadradinho que forma a cruz ali é o nosso ângulo reto, certo? Lado oposto a esse ângulo reto é a nossa hipotenusa. Então, aqui eu tenho que é o A, esse daqui pode ser o B, e esse aqui pode ser o nosso C. Fórmula do nosso teorema é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que a hipotenusa é 30, um cateto é 15 e o outro cateto é x. Vou desenvolver aqui. 30 ao quadrado, 900, é igual a 225 mais x ao quadrado. Preciso determinar o valor desse x, então eu vou isolar ele. Tudo que está acompanhando ele vai para o outro lado com a operação inversa. Vai ficar 900 menos 225 é igual a x ao quadrado. 900 menos 225 dá 675, que é igual a x ao quadrado. A potência passa para o outro lado com a operação inversa. O inverso de uma potência é uma raiz. Então, raiz de 675 é igual a x. 675 não tem raiz exata. O que eu vou ter que verificar? Se existe uma simplificação. Então, tá lá, 675, vou dividir por 5. 675 dividido por 5, vai dar 1, sobra 1, 7. Vai dar 3, vai sobrar 2, 135. 135, se eu somar os algarismos aqui, vai dar 9. Então, é divisível por 3, que vai dar 45. Divide por 3, dá 15. Divide por 3, dá 5. Por 5, 1. Galerinha, eu fiz, tá? Propositalmente, com os valores fora de ordem. Vai mudar alguma coisa? Se eu tivesse iniciado por 3, 3, 3, depois 5, 5? Não muda nada. Tá? Vocês podem optar por fazer pelos valores que vocês conhecem. Lembrando que só pode ser valores primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, 23 e assim por diante. Então, esses 5 formam um par com esses 5 e esses 3 aqui formam pares também. Então, vai ficar 5 vezes 3, 15 raiz de 3 metros. Isso daqui é a nossa altura. Lembrando que se for alternativas e eu tiver os valores numéricos, ele traria para vocês, considere raiz de 3, tal valor. Substitui,
chega no valor, tá? Nessa mesma situação, eu poderia ter o contrário. Eu poderia ter que a altura era 20, aqui 10, e ele pedisse para vocês quantos metros de cabo seria usado. Quando eu monto o triângulo retângulo e faço o cálculo da hipotenusa, eu vou achar o valor de um cabo, certo? Aí, como eu falei, ó, 3 cabos. Eu teria que pegar o meu resultado e fazer vezes 3. Tá? Então, tudo vai depender da problematização, da forma que vocês podem continuar, que vocês vão estar desenvolvendo, que vocês vão estar fazendo os exercícios aí. Ok? Continuando aqui, então. Alguma dúvida, galera, nesse exercício? Professor, Oi. se fosse para mim multiplicar por 3, só ia ficar tipo 3 vezes 15 raiz de 3, porque eu não ia conseguir multiplicar por o 15 estar acompanhando a raiz, certo? Na multiplicação você pode, tá? Se você tem lá 3 vezes 15 raiz de 3, a multiplicação ela pode ser feita. Que aí seria Ah, tá. 45 raiz de 3. Tá bom, obrigada. Beleza? Uhum. Mais alguém, galera? Posso continuar então, né? Então, aqui o nosso outro exercício. 2 estacas de madeira perpendicular ao solo e de alturas diferentes estão distantes uma da outra 1,5 metros. Será colocado entre elas uma outra estaca de 1,7 metros de comprimento que ficará apoiada nos pontos A e B. Então, é essa estaca aqui que vai ser colocada para apoiar em cima dos pontos A e B. A diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca nesta ordem é, em centímetros, qual o valor? Galera, onde que está o meu triângulo retângulo aqui, então? Triângulo retângulo, eu tenho essa estaca. Se eu passar uma reta paralela ao chão, e a altura aqui forma o meu triângulo retângulo, tá? Essa altura que eu tenho aqui é a diferença da altura entre as duas estacas. Então, essa é menor, essa é maior. Quanto que essa é maior que essa? É essa altura aqui. Então, eu trago esse 1,5 aqui para cima. Eu tenho a hipotenusa, certo? O que eu vou encontrar é isso daqui. Ele pede as medidas em centímetros. E aqui eu tenho as medidas em metros. O que é mais fácil? Trabalhar com 1,7 e 1,5 ou trabalhar com 17 ou 170 ou 150? Vai ficar a critério de vocês. Tá? Eu vou trabalhar com metros, lá no final no finalzinho eu faço essa conversão depois de metro para centímetros. Então eu tenho que aqui é o nosso A, aqui é o nosso B e aqui é o nosso C. Então vai ficar 1,7 ao quadrado, que é igual a 1,5 ao quadrado mais x ao quadrado. Até aqui ok, né? Montagem. Então vamos lá, fazendo os nossos cálculos. 1,7 ao quadrado é 1,7 vezes 1,7, que vai dar 2,89. 1,5 ao quadrado, 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25, mais o x ao quadrado. Vou passar para o outro lado subtraindo, então vai ficar 2,89 menos 2,25, que é igual a x ao quadrado. Fazendo a subtração aqui, nós temos 0,64, que é igual a x ao quadrado. Passo como raiz,
raiz de 0,64 é igual a x. Raiz de 64 é 8. Duas casas decimais, eu vou ter uma casa decimal. Então, 0,8 metros é o meu x. Certo? Aí eu tenho lá a cagada decimal para fazer a transformação. Cada metro equivale a 100 centímetros. Ok? Então, de metro para centímetro, a gente multiplica. Então, multiplicando isso aqui por 100, nós vamos ter 80 centímetros a diferença da altura entre as duas estacas. Dúvidas? Então, seguimos. Aqui eu peguei 2 exercícios que estavam na apostila de vocês. Na verdade, os 3 aqui estavam na apostila de vocês, tá? Então, ó, vou colocar aqui como apoio as nossas fórmulas. Nós temos a primeira fórmula, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Que é o a ao quadrado igual ao b ao quadrado mais o c ao quadrado. Nós temos a fórmula que relaciona o a, o h, o b e o c, que é a vezes h igual a b vezes c. Nós temos o c ao quadrado, que é igual ao a vezes n, e o b ao quadrado, que é o a vezes m. O h ao quadrado, que é m vezes n. E nós temos ainda uma relaçãozinha aqui que diz que a é a mesma coisa que m mais n. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou resolver dentro disso daqui, tá? Lembrando, na hora de montar quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, quem é M, quem é N, quem é H, o que eu preciso ficar atento? O B tem que ficar do mesmo lado que o M, o C do mesmo lado que o N, tá? Então, eu tenho aqui ângulo de 90 graus, lado maior meu, esse aqui é o meu A, certo? Aqui eu tenho o N e aqui eu tenho o M. Se aqui tem o M, esse 12 vai ser o B, sobra para mim aqui o C e aqui eu tenho o H, certo? O nosso exercício ele quer saber o valor do M e o valor do N. Somente esses dois valores, é somente o que está marcado, tá? Eu não preciso me preocupar em fazer todos, tá? Porque às vezes eu vou desenvolver tudo aí, eu não preciso ficar resolvendo tudo de uma única vez. Então vamos lá, ó. Para achar o M, o que eu tenho de fórmulas que eu poderia estar usando? Essas duas, tá? B vezes A, B ao quadrado é igual a vezes M, H ao quadrado é igual a M vezes N. Eu não tenho M nem o N, então essa fórmula eu já descarto. Quem que sobra? B ao quadrado é igual a vezes M. Eu tenho A? Tenho. Eu tenho B? Tenho. Fica faltando o M. É a fórmula que eu vou usar. Então tá lá, ó, B ao quadrado é igual a vezes M. Então vai ficar 12 ao quadrado é igual a 24 vezes M. 12 ao quadrado, 144, igual a 24 vezes M. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 144 dividido por 24, nós temos como resultado 6. Ou seja, o nosso M ele vale 6. Se o M vale 6, eu tenho que o M mais o N é igual ao valor do A. Então, eu já consigo descobrir aqui. Então, eu tenho que A é igual a M mais N, o A é 24, o M é 6, o N é o resultado dessa diferença. 24 menos 6 é igual a N, ou seja, nosso N é 18. Somente esses dois valores aí é o que eu preciso.
certo? Caso precisasse achar o H, eu já teria o M e o N, eu conseguiria achar o H. Se precisasse achar o C, eu tenho o A e eu tenho o B. Para achar o C, eu usaria o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou tendo diversas formas de estar calculando. Galerinha, o nosso tempo é de 40 minutos por reunião. Tá? Se eu não me engano, está acabando o tempo. Então, se cair, eu vou criar outro link e aí eu mando para vocês novamente e vocês entram de novo. Ok?